Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: para tudo existe um propósito e um tempo certo para se arrepender e pedir perdão. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Cada vez que as coisas elas saem do controle, é uma oportunidade que nós temos para se arrepender. Porém, o arrependimento, ele depende de quem? Do Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele quem nos convence do nosso pecado. Então, quando nós chegamos no Senhor, nós conseguimos reconhecer o mal. Porque quando nós vivemos longe de Deus, nós acreditamos que por termos a razão ou por colocarmos a culpa em alguém, isso não teria consequências na nossa própria vida. E a nossa vida, ela é curta e ela é breve. E nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Recebemos notícias que uma pessoa perdeu a vida. Não conseguimos lidar com a perca. Não conseguimos entender por que essa pessoa talvez tenha ido tão jovem. Por que os maus eles continuam vivos e os bons eles partem cedo? E esses questionamentos ficam dentro de nós, como se Deus ele fosse injusto ou como se ele castigasse algumas pessoas e outras não. Mas será que essa é a forma que nós aprendemos através da palavra de Deus? Será que esses pensamentos e esses questionamentos vêm do Senhor? O Senhor tem a certeza de tudo aquilo que Ele fala e Ele cumpre tudo aquilo que Ele diz. Então Deus ele não fala uma coisa e depois Ele volta atrás. E nem ensina algo e depois modifica lá na frente. E é justamente dentro da nossa ignorância, da nossa vida, sem a presença do Espírito Santo, que o mal ele planta ideias dentro da nossa cabeça, a qual nós vivemos sofrendo, crendo que é algum tipo de punição, que é algum tipo de castigo, sendo que é a ordem natural das coisas. Todos nós temos um chamado e um propósito. E enquanto nós temos vida, nós podemos cumprir esse chamado e esse propósito. Porém, o mal ele também está em movimento dentro desse mundo. Se você não está do lado de Deus e da proteção de Deus, com certeza algumas coisas elas vão acabar acontecendo na sua vida. E não quer dizer que por acreditar em Deus as coisas não acontecem, mas o Senhor ele nos protege. O Senhor ele cuida de nós, cuida dos nossos pensamentos, Ele nos ajuda diante das dificuldades. Então nós conseguimos passar pelas coisas sem o sofrimento que naturalmente estaria dentro de nós. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Lucas 13, versículo 1 a 3, a palavra do Senhor ela diz assim: naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então quem está conversando conosco? Jesus. E as pessoas sempre que tinham dúvidas, eles levavam a Jesus para entender qual era a opinião que ele tinha sobre as coisas. E tinha uma crença naquela época que quando acontecia alguma coisa ruim, era que as pessoas estavam pagando pelo pecado que elas tinham. Da mesma forma, quando tinha uma pessoa com alguma doença, eles achavam que eram os pecados do pai que estava castigando aquela pessoa. E nós sabemos, graças à palavra de Deus, que nada disso acontece como uma forma de punição, mas para que o poder de Deus ele possa ser visto. No caso da morte, nós paramos para pensar, cada vez que acontece uma tragédia, nós paramos para pensar na brevidade da vida. Se a gente vai em Eclesiastes, Deus fala através da palavra assim que existe
mais conhecimento, mais alegria numa casa onde tem luto do que numa casa onde tem festa. Porque naquela casa onde tem luto, nós vamos parar para pensar na nossa vida. E se eu vivo sem pensar, certamente que a minha vida ela é um fruto de dor, revolta, sofrimento, e nós vivemos buscando distrações, momentos ao qual nós possamos sentir prazer, e a nossa vida ela se resume a isso, a uma busca incessante de sentir algo que nós não sentimos. É como se a escuridão soubesse que a luz existe, mas ela nunca viu a luz. E nesses momentos ela tenta fazer algo para sobreviver dentro desse lugar. Então, naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus. E o que eles estavam comentando? Como Pilatos havia mandado matar. Pilatos não era uma pessoa boazinha. Nós vemos e lembramos sempre de Pilatos na onde? Lá com Jesus. Quando ele vai ser julgado, quando a esposa dele vai lá e diz que tem um sonho, que Jesus não tinha feito nada. Pilatos conversa com ele, fica admirado porque Jesus não responde ele, fica quietinho, porque naquele momento não era momento de falar e nada que ele falasse iria mudar. Mas você vê que a natureza de Pilatos, ela se modifica na presença de Jesus. Então até mesmo a pessoa mais rude, a mais bárbara, a mais brava, quando ela estiver na presença de Deus, ela vai ficar quietinha, pianinho. Porque os poderes espirituais, eles deixam de existir, como nós entendemos hoje. Não é o gênio da pessoa é ruim, mas é a quantidade do diabo que tem autorização dessa pessoa para se manifestar na vida dela. Por quê? Porque ela não se arrepende. Teve momentos aos quais ela poderia ter se arrependido, mas ao invés disso ela dobra a aposta. Ela vai e impõe de novo. Por quê? Porque tem medo do que os outros vão pensar, tem medo do que os outros vão achar e continua sempre vivendo essa vida descontrolada e desgovernada. Então aquelas pessoas falaram, você viu o que Pilatos fez? E o que Pilatos havia feito? Havia mandado matar vários galileus. Então já é uma coisa ruim por si só o que Pilatos tinha mandado fazer. Mas quando você olha o lugar e o que essas pessoas estavam fazendo no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Aquelas pessoas eles estavam cumprindo o sacrifício que eles ofereciam a Deus para tirar os seus pecados. E Pilatos foi lá e mandou executar essas pessoas. Ele não só profanou o templo, como também desrespeitou a Deus. E Jesus estava ali tentando entender o que estava acontecendo. Porque a gente sabe que cada vez que eles ofereciam um sacrifício era para quê? Para tirar pecados. Então, é como se tivesse sido intervido, não tivesse sido possível tirar o pecado. Então, será que aquelas pessoas eles tinham feito algo tão grave que Deus estava rejeitando o sacrifício deles? Porque essa era a mentalidade que eles tinham na época. E quando acontece uma tragédia, será que nós também não observamos desse jeito e achamos que essa pessoa ela não era abençoada? Não, essa pessoa merecia, não, essa pessoa não merecia. Essa história ela sempre se repete, é um diagnóstico que nós recebemos, é uma pessoa que nos deixa, é algo que acontece, algum tipo de acidente, e assim nós vamos entendendo a nossa vida e parando para pensar, porque são justamente nesses momentos que nós paramos para pensar ou paramos para questionar. Será que eu estou vivendo da forma que eu deveria estar vivendo? Será que eu estou fazendo correto as coisas que eu deveria ter feito? Se você morresse hoje, você consegue me dizer para onde você iria? A sua vida ela está resolvida ou você sente que coisas precisam acontecer para que você possa começar a viver? Será que essas coisas vão acontecer? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas todos nós sabemos que cada momento desse é um momento de arrependimento. E a pergunta é, você tem se arrependido nesses momentos ou não? A coisa vai passando. Então Jesus disse, vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? Jesus ele coloca uma perspectiva maior. Primeiro, ele abre o pensamento daquelas pessoas.
E isso Deus é a única coisa que Ele pode fazer. Ele sabe o que nós pensamos. Ele sabe o que nós sentimos, Ele sabe o que nós passamos. Quando nós confessamos para Deus, nós só estamos admitindo. Olha, Senhor, realmente eu fiz isso. Não pensa que você está dando uma informação nova para Deus. E cada vez que nós demonstramos isso, nós mostramos a humildade que existe dentro de nós. Nós mostramos o pecado que está dentro de nós, mas mostramos também a vontade de nos arrepender e de mudar de vida. Não é olhando a vida das outras pessoas que nós vamos entender o meu pecado. Ah, porque eu não peco do jeito que o outro peca, então eu sou melhor. Eu não tenho o vício da forma que o outro tem, então eu sou melhor. O que a gente tem que parar é de comparar o pior com o pior. Eu posso ser menos pior, mas isso não indica que eu sou melhor. Eu posso não fazer mal para ninguém, mas isso não indica que eu amo alguém. Deus nos convidou a amar e não para não fazer mal. E ainda a gente peca, porque se eu sei fazer o bem e eu não o faço, eu estou pecando. Eu não tenho que olhar as pessoas e escolher para quem eu vou fazer bem, se ela merece ou se ela não merece. Eu dou aquilo que eu tenho. Se eu tenho bem para dar, a única coisa que eu posso dar para as pessoas é o bem. Se eu tenho o mal, é o mal e nada além disso. Quem é luz, brilha. Quem não é, vive na escuridão. Quem é sal, traz gosto às coisas. Quem não é, não faz a menor diferença. Então a nossa vida, ela precisa ser vivida de uma forma onde a nossa presença ela seja notada e a nossa ausência ela seja sentida. Nos momentos de dificuldade, aqueles que têm maior estrutura, maior estado emocional, maior força espiritual, eles sempre são recrutados. Nos momentos de dificuldade, são esses que vão estar lá na frente do campo de batalha. Os outros não. Os outros vão estar ou se escondendo ou vão ser cuidados. Poucos têm estrutura para fazer nessa vida aquilo que precisa ser feito. Então Jesus olhava aquelas pessoas e dizia, olha, não é porque eles têm mais pecados, não é porque eles são piores que vocês, não é porque vocês são melhores. E ele continua dizendo, de modo nenhum, eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então Jesus ele traz algo muito além disso. Se nós não nos arrependermos, se nós não prestarmos atenção, todos nós vamos ter um destino trágico. Trágico. Não pense que Deus ele vai vir antes para punir, como se, olha, Deus está punindo aquelas pessoas. A nossa punição não vai vir nessa vida. Você pode ficar tranquilo enquanto a isso. Não vai ser castigado aqui. Às vezes você pode estar pensando, poxa, eu estou sendo castigado por Deus. São os seus próprios pecados, é a sua própria arrogância, são os seus próprios desejos, é a falta de Deus na sua vida, é isso que está te castigando. Todo o mal que você tem recebido não é o mal que Deus tem mandado, porque Deus é inacessível ao mal. É as coisas que você procura, é as coisas que você sonha. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos? Você sabe que dessa vida você não vai levar nada. Nada que você tem aqui é seu propriamente. Nada. Por mais que você possa usar essas coisas, elas não são suas. E quantas coisas nós não tivemos e não perdemos? E nós nos arrependemos? Nós chegamos a entender? Ou não? Diferente, colocamos a culpa em alguém e aquilo está tudo certo. Mas eu colocar a culpa em alguém tira a dor de dentro de mim? Eu criar uma narrativa nas minhas palavras para poder contar para as pessoas muda os meus sentimentos? Vai trazer sono? Traz paz para o meu coração? Eu fico tranquilo ou não? Eu tenho que parar e começar a pensar, a questionar. Principalmente, se eu vivo longe de Deus, eu tenho que questionar o que eu tenho vivido, eu tenho que questionar o que eu tenho sentido, e esse não é o comportamento de quando eu estou perto de Deus. Quando eu estou perto de Deus, eu não posso ficar questionando, eu tenho que obedecer, porque eu sei que a vontade de Deus ela é superior à minha. Então fica muito bem claro. Existe um outro exemplo, uma outra situação de uma torre que cai em Siloé, e essa torre ela acaba tirando a vida de 18 pessoas. E eles fazem o mesmo questionamento também a Jesus, perguntando, então, e no caso dessa torre aqui?
É castigo de Deus? Jesus responde da mesma forma: vocês precisam se arrepender. Se não se arrependerem, vai acontecer a mesma coisa com vocês. Veja que nós costumamos a trazer um peso maior quando algo foge do controle. Mas o tempo todo a vida está fora de controle. O tempo todo Deus tem colocado coisas na nossa cabeça que nós temos dificuldade de obedecer, e Ele volta aquele pensamento recorrente, coloca um sonho e você faz de conta que não é com você. Por orgulho, por falta de obediência, por falta de comunhão com o Senhor. E eu sei que tem coisas que Deus pede que nós não conseguimos fazer sem Ele. E o nosso chamado e o nosso propósito começa com Ele. Então, por mais que eu saiba que eu tenho que fazer certas coisas, sem Deus eu não consigo. E se nós não pararmos para pensar na vida, a vida vai passar e vai chegar o último dia e você não vai ter encontrado a tua salvação em Jesus Cristo. Porque a gente sempre acha que há tempo de se arrepender amanhã. E o único tempo que nós podemos viver é o hoje. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode não dar mais tempo. E é fácil eu reconhecer o pecado das pessoas, mas eu quero que você reconheça o seu. Jesus é um convite para nós, não para os outros. Nós falamos ontem sobre isso, que Ele não vai vir modificar as outras pessoas. Ele não vai vir se interferir em questões desse mundo. Mas Ele vai ajudar você a domar esse ser que está dentro de você, descontrolado. Descontrolado. Aonde você pensa que você consegue chegar assim? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E é curioso como de segunda praticamente a quinta, as pessoas elas têm uma frequência maior de ouvir o devocional. Sexta, sábado e domingo é como se eles falassem assim: olha Deus, agora eu vou viver a minha vida, eu já cansei de ser religioso. Como se servir ao Senhor fosse um fardo. Como se estar na presença de Deus tivesse um dia. Como se eu poder cumprir aquilo que Deus fala fosse pesado e difícil e chato. Mostra apenas uma coisa que elas não entenderam. E certamente, se for acontecer alguma coisa, vai ser nesses dias. Porque você vai ali beber, vai pegar o carro, vai ir para algum lugar, ou vai sair com uma pessoa e vai fazer, e depois fica com as consequências disso. E não sabe por quê. Se a gente continua, lá em Jó 14, versículo 1 a 5 e 10, a palavra do Senhor ela diz assim: todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra, ele passa e desaparece. Nada somos. Então por que nos dás atenção? E quem sou eu para que me leves ao tribunal? O ser humano, que é impuro, nunca produz nada que seja puro. Tu já marcastes quantos meses e dias cada um vai viver. Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Mas quando alguém morre, está acabado. Depois de entregar a alma, para onde vai? Então Jó, dá para conhecer Jó através da sua paciência e tudo aquilo que ele sofreu, mas mesmo diante de todos os sofrimentos, ele não negou a Deus. E eu acho que esse é o ponto central da nossa vida quando nós temos uma vida cheia do Espírito Santo. Não é negar o sofrimento, mas não culpar a Deus por aquilo que nós sofremos. E agradecer a Deus por aquilo de bom que nós temos. Quando nós encontramos o equilíbrio disso tudo, o mal ele para de tentar manipular a nossa vida e os nossos sentimentos, e a vida se torna mais leve, se torna mais prazerosa, se torna mais gostosa. Não porque tudo que nós queremos acontece, mas porque a presença de Deus ela produz esses sentimentos. Então ele começa dizendo: todos somos fracos. Fraco. Todos nós vamos ter um momento ao qual a nossa fraqueza ela vai ficar exposta. Existe uma situação a qual ela vai nos gatilhar tanto que vai tirar o controle. Tem coisas que nós já estamos adaptados a fazer, tem coisas que nós não estamos. E é nesses momentos que nós não estamos que a nossa vulnerabilidade ela vai ficar exposta.
se nós não tamparmos cada gatilho, confessando, mostrando para o Senhor as nossas limitações, vai sempre chegar um dia ao qual nós vamos cair. Seja numa separação, seja quando acaba o seu dinheiro, seja quando uma pessoa ela perde alguém, seja quando você começa a entender o mal que você fez. Nós vemos o quanto nós somos vulneráveis e o quanto nós somos tolos, como nós falamos ontem também, colocando a nossa esperança no dinheiro e não em Deus. E que momento que nós nos tornamos tolos? Que momento que nós nos tornamos fracos? Desde o nascimento. O que eu sempre falo? Que o padrão de fábrica é a carne, que o padrão de fábrica é o diabo. O diabo ele vive de iludir. E ele impõe, ele tenta demonstrar uma força que ele não tem através de palavras, através de agressões. E aqui quando ele diz fraco, ele não está falando sobre força física, sobre você fazer academia, sobre você fazer uma arte marcial e alguma coisa, nada, não é sobre isso, é a fraqueza humana. O quanto nós estamos vulneráveis ao pecado e o quanto nós somos manipuláveis. A nossa vida é curta e ela passa muito rápido, porque nós não conseguimos lembrar de tudo. Então nós sempre estamos muitas vezes vivendo no futuro, imaginando o que nós deveríamos fazer e nos preocupando. O bem mais precioso que nós temos é o tempo, não é o dinheiro, é o tempo, porque não existe dinheiro que possa fazer voltar o tempo. Na tua ideia, porque você modifica o teu corpo, você faz um tanning no seu corpo, aí as pessoas não vão perceber a tua idade, mas o tempo que tiver definido, está definido. Nós não podemos fazer nada para mudar isso. E quanto mais nós vivemos longe de Deus, mais a nossa fraqueza ela fica exposta. E aí, para mim não reconhecer a minha fraqueza, onde nós vamos procurar a nossa solução mágica de todos os dias? Nós vamos lá encontrar alguma síndrome ou nós vamos encontrar alguma coisa para colocar a culpa. E Deus está dizendo, meus amores, vocês são fracos. E Paulo falava, é quando eu sou fraco que eu sou forte, porque Jesus ele pode vir e fazer algo por mim. Agora, se não tem Jesus, eu vou ser fraco a vida inteira. Por mais que você tente se empoderar, por mais que você tente se impor, falar, controlar, continua sendo fraco. Além de curta, a nossa vida ela é o quê? Agitada. Não é essa perturbação que fica dentro de nós? 10.000 vozes falando dentro da nossa cabeça e gritam tão alto que quando você deita você não consegue nem dormir. Não tem paz para poder dormir, por mais que tenha tido um dia cansativo, fica ali fritando, olhando para o quarto e pega celular, e isso e aquilo, e faz e vai. Todo dia parece que é a mesma coisa. Daqui a um pouco você se entrega, liga uma televisão, vê televisão, desliga e vira. No outro dia você já estragou o teu dia. Então você está sempre vivendo outro dia o pior que você pode viver. Sabe para quê? Porque assim você vai gastando o teu tempo. Vai gastando o teu tempo, vai gastando o teu tempo. Se você acha que você vai poder ter um sono de qualidade sem Jesus, uma vida de qualidade sem Jesus, você esquece. Por isso que você precisa de aditivos dentro do teu dia para te dar aquela animadinha, para dormir um remedinho, para sentir feliz uma bebidinha, para isso um prazer, um chocolatinho. Então você sempre precisa de alguma recompensa, porque eu mereço, eu me esforcei. Você fez o mínimo e precisa de uma recompensa. E essas recompensas vão acabar destruindo a tua vida, porque é que nem um queijo que você coloca numa ratoeira para pegar, são as recompensas. O ser humano é como uma flor que se abre e logo murcha. Então dentro da nossa vida, nós vamos desabrochar, mas depois nós vamos murchar. Nós vamos revelar a nossa beleza, depois ela vai passar. Passageiro, não adianta. Como uma sombra que ela passa e desaparece. Pensa num carro que passa um farol à noite, você vê aquela sombra, ela tá ali, daqui a um pouco ela não tá mais. Uma sombra. É rápido. E isso que nós estamos falando, se nós chegarmos à velhice, vai passar rápido, mas nada impede de acontecer o exemplo de cima, de que uma tragédia aconteça e aí lá vai.
Você estaria pronto para que se alguma coisa tivesse que acontecer? E sempre nós temos dentro de nós como se fosse uma premonição do dia. Deus, ele sempre vem alertando, ele sempre vem colocando dentro da nossa cabeça pensamentos para ver se nós nos arrependemos. Nós fazemos isso? Não. Muitas vezes ignoramos aquilo que Deus diz porque nós somos orgulhosos, porque eu não posso demonstrar fraqueza. Todos nós somos fracos. Se você não demonstra fraqueza, você está mentindo. Nada somos. Então, olha como é pesado você chegar a olhar. Deus está falando, você é fraco, tua vida ela é passageira, você é uma pessoa agitada, nós nada somos. Não, mas eu vou estudar e você é alguém. Não, eu vou fazer acontecer. Nada somos. Então, por que nos dá atenção? E aqui vem uma pergunta. Por que Deus ele nos dá atenção? Por que ele responde quando nós oramos? Por que ele mandou Jesus? E vai vir uma resposta, porque humanamente, para mim poder fazer algo por alguém, eu preciso ter algum tipo de vantagem ou algum interesse. Mas quando a gente coloca a equação do amor, não tem uma explicação. Deus nos dá atenção porque ele nos ama. E aqui a gente começa a se sentir especial, porque eu sou fraco, eu não tenho nada, eu tenho uma vida que é passageira, mas mesmo assim Deus me ama. Mesmo assim Deus me perdoa. E quem sou eu para que me leves ao tribunal? Qual é a minha significância para eu ser julgado? Qual a minha significância para você se importar com as coisas que eu faço? Eu não sou nada. Teoricamente eu não teria valor. Mas para Deus nós temos, e nós estamos aqui para fazer algo por Ele, para ajudar outras pessoas. Se você olhar o que nós estamos fazendo o tempo inteiro, jogando a nossa carga genética para outra geração, mantendo vivos os mesmos valores desde lá de trás, as nossas descobertas, aquilo que nós aprendemos, e nós estamos jogando Jesus para as próximas pessoas, para que os outros possam também conseguir se salvar. Nós temos que pensar nessa brevidade da vida. Ela é breve. Ela é breve. O ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro. Como que eu posso fazer algo bom se nada de bom existe dentro de mim? Como que algo impuro como eu pode fazer alguma coisa boa? E aqui nós temos que começar a cair a nossa ficha. Todo relacionamento que nós começamos sem conhecer o Senhor, nós vamos errar de forma absurda. E todo mundo, não existe um bom e um malvadão. Os dois são ruins. O que torna melhor uma relação é Jesus, não é o tempo. Se você acha que é o tempo, o dinheiro e não sei o quê, é uma pessoa bonita, é de família. Cara, nada disso garante relacionamento. Nem dentro da nossa casa e nem fora da nossa casa, nem com os nossos amigos, nem no nosso trabalho, nem com estranhos na rua. Nós não conseguimos nos relacionar porque nós não somos puros. Nós vemos maldade em todas as coisas. Os nossos comentários, eles são desnecessários o tempo inteiro. É só brincadeirinha, risadinha e zoeirinha. É só. Por quê? Porque eu não tenho nada dentro de mim. Como eu poderia dar algo diferente? Vê que talvez a expectativa que eu tenho, ela esteja além do que a situação ela pode me oferecer. Então as máscaras das pessoas, elas não caem. A decepção é o padrão. A pessoa oferecer a mentira é o padrão. A pessoa me enganar é o padrão. Eu senti que eu não recebi o que eu merecia é o padrão. E isso não é culpa de ninguém, isso é o que nós temos. Sem Jesus, a única coisa que nós temos é escuridão, é maldade para oferecer. E aqui vem a parte mais importante. Então ali em cima aconteceu algo com aquelas pessoas. Na Torre de Siloé também aconteceu algo. Então, será que isso que tem acontecido é uma punição ou todos nós já temos um plano de vida? E nós não gastamos o tempo necessário ou gastamos, porque não dá pra gente saber. Tu já marcastes quantos meses e dias cada um vai viver. Então o dia da nossa partida ela já está definida. O como vai acontecer, pouco importa, mas o dia já está definido. Então não dá pra gente julgar que aquilo aconteceu por algo que essa pessoa fez em vida, porque mesmo antes dela nascer isso já estava definido. Já estava definido. Então eu não posso fazer nada? Pode. Você pode escolher se você quer chegar lá sofrendo
ou você quer chegar lá dando glória a Deus. E a pergunta é, o que vai acontecer depois disso? E isso está resolvido e ninguém pode mudar. Mas a pergunta é essa. Mas quando alguém morre, está acabado? Depois de entregar a alma, para onde se vai? E é aqui que a nossa religião, ou a nossa crença em Jesus Cristo, ela cria algo dentro de nós, que é a ressurreição. Então nós cremos que nós morreremos uma única vez. Nós não estamos morrendo e voltando, morrendo e voltando. Não existe essa maluquice de reencarnação. Nós não estamos reencarnando, tá? Nós vamos morrer uma única vez, vamos ser julgados uma única vez, e após esse julgamento, ou nós vamos viver no céu, ou nós vamos viver no inferno, e fim. Do mesmo jeito que você não entende como você veio parar aqui, você não vai entender como você veio parar lá. Mas já que você está aqui, a palavra de Deus pode te conduzir a ir para um lugar melhor. A pergunta é, quando alguém morre, está acabado. Isso é um fato, todos nós sabemos, a não ser Jesus, que ressuscitou para mostrar que ele tinha poder sobre a morte e depois ascendeu ao Pai novamente. E depois? Depois, até na Bíblia, e depois? E depois de entregar a alma, para onde vai? Essa é a pergunta. Se você morresse hoje, o teu depois seria no céu ou seria no inferno? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você consiga entender que se você está vivo, você tem um propósito, e que longe desse propósito tudo é dor, tudo é sofrimento. Não vai ser dopando os teus pensamentos que você vai tirar o pecado dentro de você, mas se você confessar para Jesus Cristo, você não vai mais precisar dos medicamentos, tá? Aquilo que, para dopar a tua cabeça, não vai precisar fazer mais terapia, não vai precisar gastar dinheiro, não vai ficar bebendo, não vai precisar ficar usando droga, não vai precisar pôr na culpa em ninguém, não vai precisar de nada. Nada das coisas que você é escravo hoje, na presença do Espírito Santo, elas fazem sentido. Você vai se tornar uma pessoa pura, porque o Espírito Santo santifica e torna puro o nosso coração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.